Igreja Bíblica, parte 17, a fundada por Cristo, a original, a verdadeira, restaurando aquilo que foi perdido. Paramos em 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, do 1 ao 4. Paramos aqui, gente. Paramos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do 1 ao 4. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo nos adverte a reter apenas o evangelho da graça de graça, que por ele foi repassado ao povo judeu e gentio de sua época e que chegaria até os dias atuais. E chega a dizer que só seríamos salvos caso retivermos somente este evangelho anunciado por ele, Paulo. Portanto, busquemos estudar este evangelho da graça, pois somente quando o entendermos e começarmos a crescer em graça e conhecimento dele é que poderemos ser salvos. Os eleitos que vão ter esse entendimento, os filhos. O que passar disso é anátema, maldito. Os eleitos chegarão a estes conhecimentos. Muitos são chamados, todo religioso, mas poucos os escolhidos, os remanescentes cristãos, que entenderão o evangelho da graça de graça. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8 a 11. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Cristo, de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Que linda passagem. Cristo escolheu Paulo, que foi um religioso antes da sua conversão a Cristo, o qual nesta época perseguia a igreja, os seguidores de Cristo. Não perseguia a igreja, perseguia os seguidores de Cristo, né? Eles falam que igreja é templo, né? Como é que eu iria perseguir tijolo, né? Paulo perseguia a igreja porque as igrejas eram pessoas, são pessoas, né, até hoje. Para ser o pioneiro, então, voltando. Paulo foi um religioso antes da sua conversão a Cristo, ao qual nesta época perseguia a igreja de Cristo, que são os seguidores de Cristo, pessoas. Para ser o pioneiro, divulgador do evangelho da graça de graça, que chegou até os dias atuais. E nesta geração que estamos vivendo, o mesmo Cristo que escolheu a Paulo para divulgar este lindo evangelho da graça entre os anos 33 e 70, está escolhendo centenas, talvez milhares, milhões de novos divulgadores deste mesmo evangelho entregue a Paulo e que, curiosamente, quase todos também já foram religiosos em alguma época. Eu já fui um religioso e Cristo me converteu a este lindo e maravilhoso evangelho da graça de graça. E não para de crescer. Cristo não para de chamar os seus filhos para saírem das instituições religiosas, se converterem e finalmente viverem o evangelho da graça de graça e repassar aos outros remanescentes cristãos que ainda virão. Lindo, lindo, lindo e lindo este avivamento desta geração que estamos vivendo. 1 Coríntios, capítulo
capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Paulo nos adverte para termos cuidado com as pessoas que convivemos e com as conversas, já que muitas pessoas, por não terem discernimento espiritual, deixam a vida levar eles para um caminho contrário à vontade do Pai Eterno Criador, portanto, podendo nos corromper dos bons costumes espirituais que é da vontade do Pai. Amém. 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sejamos amantes da obra de Deus 24 horas diariamente, que é dedicação total a Deus. Quando cuidamos de nossa família, estamos fazendo a obra de Deus. Quando evangelizamos, estamos fazendo a obra de Deus. Quando ajudamos os pobres, estamos fazendo a obra de Deus. Quando nos santificamos, estamos fazendo a obra de Deus, etc. Tenhamos relacionamento com Deus em cada passo que dermos. Façamos o bem sempre, a Deus e ao próximo como a nós mesmos, agradando ao Pai em tudo que fizermos, falarmos, pensarmos, lermos e ouvirmos, etc. Pois sabemos que o nosso trabalho não será em vão. Um dia seremos premiados e privilegiados a vivermos eternamente com os humanos remanescentes cristãos e com o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Yahshua ou Yahushua, o Cristo, além de termos vivido uma vida plena e feliz nesta breve passagem terrena e limitada. Coisa linda. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 a 3. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei-vos também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Paulo nos dá a sugestão de como fazer coletas, ajuda com mantimentos, vestuários, remédios, brinquedos para crianças, utensílios de casa, roupas de cama e banho, etc. Para os santos, aos santos. Que são os santos? Os humanos remanescentes cristãos, pobres e necessitados. Que ajuntemos o que pudermos ajuntar conforme a prosperidade de cada um. Ou seja, quem não pode ajudar, não ajuda. Quem pode pouco, ajuda pouco. Quem pode ajudar com muito, ajuda muito. Pois tudo deve ser feito com amor e voluntariedade, no que o Espírito Santo nos impelir a doar. 1 Coríntios 16, capítulo 16, versículo 14. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Quem ama a Deus, ama toda a criação dele. E quem ama, cumpriu o evangelho da graça. Toda a criação, sem acepção alguma. Devemos amar a toda a criação, toda. Amarmos a natureza, as montanhas, contemplar. É o nosso melhor lazer do cristão é contemplar a natureza, é estar no meio da natureza, gostar de fazer trilhas, ir à praia, caminhar no meio da floresta, cachoeiras. É muito bom isso, é maravilhoso, é uma sintonia muito grande. E amar as pessoas, amar os animais, amar as flores, amar as plantas, amar tudo que foi criado por Deus. E até as pessoas difíceis nós temos que amar. Pessoas difíceis, pessoas do mal, nós temos que amar também. É difícil, temos que amar. Nunca podemos desejar a morte, seja do ser humano que for. Temos que sempre acreditar que aquela pessoa pode melhorar, pode um dia ser alcançado pelo Evangelho da graça e de graça. Vou terminar, deixa eu ver se dá para falar mais um. Vou falar mais um. 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúda-vos afetuosamente no Senhor Águila
Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Claramente, Paulo nos ensina aqui, mais uma vez, que igrejas são pessoas seguidoras de Cristo, com sede de aprender o evangelho da graça de graça, e que a igreja tinha o costume de fazer reuniões cristãs em casas. Nunca foi em templos, e nunca foi ensinado que deveria ser. Muito claro. De novo, as igrejas da Ásia vos saúdam. As igrejas da Ásia, as pessoas que estavam na Ásia, saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. A igreja estava na casa. A igreja não é templo, não é tijolo. A igreja são pessoas que se reuniam em casas, lugares públicos, de preferência, gratuito, que não tivesse opressão religiosa nenhuma. Até o próximo vídeo, amados. Querendo Deus.